E na briga de hoje eu trago uma comparação entre celulares intermediários, de um lado o Galaxy A31 com lançamento em 2020 e do outro lado o Galaxy A32 com lançamento de 2021. São celulares da linha Galaxy e são uma continuação da linha A da Samsung. Em tese o A32 seria superior ao A31 e é isso que a gente vai ver aqui. Será que isso é verdade, que o A32 é melhor do que o A31? Ou o A31 ainda segue melhor do que o A32 que foi recentemente lançado? E vamos começar pelas dimensões. E no Galaxy A31 ele tem 15,93 cm de altura, 7,31 cm de largura, 0,86 cm de espessura, pesando 185 gramas. Enquanto que o A32 tem 15,89 cm de altura, 7,36 cm de largura, 0,84 cm de espessura, pesando 184 gramas. E quando se fala em sistema operacional, o Galaxy A31 traz o Android 10 Samsung One 2, enquanto que o A32 utiliza o Android 11 Samsung One 3. Entrando na parte de hardware, o processador do A31 é um octa-core com 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2 GHz Cortex A75 e 6 núcleos com 1.7 GHz Cortex A55. Enquanto que o A32 também utiliza um octa-core e o mesmo processador com 2 núcleos com 2 GHz Cortex A75 e 6 núcleos com 1.8 GHz Cortex A55. E o chipset do Galaxy A31 é o MediaTek Helio P65, enquanto que o A32 utiliza o MediaTek Helio G80. Já mais um pouco sobre a CPU, já vimos que eles são 8 núcleos e tem a mesma frequência de 2 GHz. O tamanho do semicondutor deles é de 12 nanômetros. E quando se fala em benchmarks, o A32 ele foi superior tanto no AnTuTu quanto no Geekbench. E já na parte da GPU, o A31 ele utiliza o Mali G52 MC2 com uma frequência de GPU de 820 MHz, enquanto que o A32 utiliza o Mali G52 também MC2, só que a frequência dele da GPU consegue ir além, batendo 950 MHz. Em análise de GPU, a gente percebe que são duas arquiteturas com 64 bits. A diferença que a gente já viu é que o A32 com Mali G52 tem uma frequência maior do que o Galaxy A31, mesmo eles utilizando a mesma GPU. Essa diferença ocorre pelo chipset usado. Como o Galaxy A31 utiliza o MediaTek Helio P65, o Galaxy A32 usa o MediaTek Helio G80, então ele consegue uma frequência maior na GPU. No restante eles são iguais, tendo uma mesma unidade de sombreamento, pontos flutuantes e usando a mesma versão, como o Vulkan 1.0, o DirectX 12 e o OpenCL 2.0. Na parte de memória RAM, o A31 utiliza uma memória do tipo LPDDR4, podendo ter uma versão de 4 GB ou 6 GB de memória RAM, como também o Galaxy A32 utilizando uma memória LPDDR4, uma versão de 4 GB ou 6 GB de memória RAM. Na parte de armazenamento, o Galaxy A31 utiliza a memória do tipo eMMC 5.1, podendo ter 64 GB ou 128 GB de armazenamento, enquanto que o A32 também utiliza a memória eMMC 5.1, utilizando versões de 64 GB ou 128 GB de armazenamento. Quando se fala em memória externa, o Galaxy A31 pode ter um microSD de até 512 GB de memória, enquanto que o Galaxy A32 pode ter um microSD de até 1 TB de memória. Entrando na parte de display de tela, o Galaxy A31 traz uma tela com 6.4 polegadas, como também o A32 trazendo uma tela com 6.4 polegadas. Na resolução eles também são iguais, com o A31 trazendo uma tela em Full HD Plus em 1080 pixels, como também o Galaxy A32 trazendo uma tela em Full HD Plus 1080 pixels. Na parte de densidade de pixels, eles também são iguais, trazendo o Galaxy A31 com 411 pixels por polegada, como também o Galaxy A32 trazendo 411 pixels por polegada. E o tipo de tela do Galaxy A31 é uma Super AMOLED, como também o Galaxy A32 trazendo uma Super AMOLED com 800 nits. A única diferença aqui que vemos é na parte de taxa de atualização, que o Galaxy A31 traz uma tela com 60 Hz, enquanto que o A32 traz uma tela com 90 Hz. Entrando na parte de câmera,
O Galaxy A31 traz 4 câmeras na sua parte traseira do celular, uma principal de 48 megapixels, uma abertura focal de 2, essa abertura se refere a fotos com uma melhor exposição à luz, uma ultra-wide, que é uma câmera mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels e uma abertura focal de 2.2, uma macro, que é uma câmera para imagens mais próximas com 5 megapixels e uma abertura focal de 2.4, e um sensor de profundidade com 5 megapixels e uma abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Galaxy A32 conta com uma principal de 64 megapixels e uma abertura focal de 1.8, é uma abertura melhor do que a do Galaxy A31. Ele conta com uma ultra-wide de 8 megapixels e uma abertura focal de 2.2, uma macro com 5 megapixels e uma abertura focal de 2.4 e o sensor de profundidade com 5 megapixels e abertura focal de 2.4. Sobre o tamanho do sensor, que se refere um pouco sobre a profundidade das fotos, o Galaxy A31 tem 1,5 de polegada, enquanto que o A32 não mencionou o seu tamanho do sensor. E a resolução das imagens do Galaxy A31 pode ser de 8.000 por 6.000 pixels, enquanto que o Galaxy A32 pode ter 9.000 por 7.000 pixels. Já a câmera frontal do Galaxy A31 contém 20 megapixels, com uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor não mencionado, enquanto que o Galaxy A32 também traz uma câmera frontal com 20 megapixels e uma abertura focal também de 2.2, e o tamanho do sensor também não foi mencionado. Na parte de gravação de vídeo, o Galaxy A31 pode gravar em Full HD 1080 pixels, enquanto que o Galaxy A32 também grava em Full HD 1080 pixels. Ambas as gravações dos dois podem ser feitas a 30 fps, e quando a gente vai para a frontal, tanto o Galaxy A31 como o Galaxy A32 grava em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, a bateria do Galaxy A31 pode ter 5.000 mAh com carregador com uma potência de 15 watts, como também o Galaxy A32 tem no celular com 5.000 mAh e um carregador com 15 watts. E tanto o Galaxy A31 como o Galaxy A32 contém um sensor de impressão digital. E o Galaxy A32 tem versões que contam com NFC, então caso você queira comprar, verifique se a versão que você está comprando tem ou não o sensor. E a proteção de tela do Galaxy A31 não foi mencionada, enquanto que o Galaxy A32 traz o Gorilla Glass 5. Entrando na parte de jogos, a gente aqui vai ver se tem uma diferença na GPU, se o Galaxy A32 com uma frequência mais rápida faz diferença ou não, e aqui que a gente vai ver. Começando pelo Free Fire, o Galaxy A31 consegue rodar no Ultra a 56 fps, enquanto que o Galaxy A32 consegue rodar no Ultra a 60 fps. No PUBG, o Galaxy A31 consegue rodar no HD a 30 fps, enquanto que o Galaxy A32 também consegue rodar no HD a 30 fps. No Call of Duty, o Galaxy A31 consegue rodar no médio a 57 fps, enquanto que o Galaxy A32 consegue rodar no médio a 60 fps. Aqui, tanto no A31 quanto no A32 eles só conseguem chegar nos gráficos no médio, então alto ou muito alto não chega. No Fortnite, o A31 consegue rodar no baixo a 24 fps, enquanto que o A32 consegue rodar no baixo a 28 fps. No Arena of Valor, o A31 consegue rodar nos gráficos no Vida a 58 fps, enquanto que o A32 consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 fps. Já no Asphalt 9, o Galaxy A31 consegue rodar no máximo a uns 28 fps, enquanto que o Galaxy A32 também consegue rodar no máximo a uns 29 fps. E no PES 2021, o Galaxy A31 consegue rodar no alto a 28 fps, enquanto que o Galaxy A32 consegue rodar no alto a 54 fps. No Ark, o Galaxy A31 consegue rodar no baixo a 27 fps, enquanto que o Galaxy A32 consegue rodar no médio a 22 fps. Outra vantagem para o Galaxy A32. No Genshin Impact, o A31 consegue rodar no muito baixo a 26 fps, enquanto que o A32 consegue rodar no baixo aos 23 fps. Outro ponto positivo para o Galaxy A32. E no Black Desert, o A31 consegue rodar no alto aos 25 fps, enquanto que o A32 consegue rodar no alto aos 29 fps. E no League of Legends Wild Rift, o A31 consegue rodar no alto aos 45 fps, enquanto que o A32 consegue rodar no alto aos 58 fps.
O resultado dessa comparação é que são dois bons celulares intermediários, são da mesma linha Galaxy da série A, então o A32 é uma continuação do A31, então foi perceptível uma melhora no novo celular comparado ao A31, e ambos apresentam um desempenho razoável, muito bom, uma boa câmera, boa bateria e tela, é um bom conjunto de celular. Sobre o design, ambos são bonitos, a construção deles são bonita, tanto na parte frontal como na traseira, não mudou muita coisa, são basicamente um design igual. A cor do Galaxy A31 vem com preto, um branco e um azul, e as cores do Galaxy A32 vêm no preto, branco e azul, e o violeta, uma nova cor, que também são muito bonitas todas elas. Então, para dimensões como são próximos, então fico com empate. Em desempenho, eu vou ficar com o Galaxy A32, ele foi superior em alguns jogos como no Ark, no Genshin Impact e no League of Legends. Eles usam a mesma GPU, mas tem uma diferença. No restante eles são bem próximos. Tem um bom processador, uma memória RAM no mínimo de 4 GB, um armazenamento suficiente, um Android 10 para o A31 e um ANSI para o A32. No mais, são iguais. Já para a câmera, meu voto fica para o Galaxy A32. Ele traz mais pixels na sua câmera frontal, uma abertura de câmera melhor, um tamanho de sensor não deu para comparar, já que o A32 não trouxe essa informação. Na câmera frontal eles são iguais, com o mesmo pixels e abertura de câmera. Na gravação eles também são iguais, gravando em Full HD a 30 fps, tanto na traseira como na frontal, então fica por isso mesmo. Já na parte de bateria e tela, a bateria o voto também vai para empate, pois ambos traz uma bateria com 5.000 mAh e uma potência de carregador de 15 watts. Para a tela, eles são quase iguais. A única diferença é que o Galaxy A32 traz uma tela com uma taxa de atualização de 90 Hz contra 60 Hz do A31, então por esse leve detalhe, meu voto fica para o A32. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Galaxy A32 leva essa. O preço dele hoje está por volta de 1.300 a 1.400 na data desse vídeo. Ele entrega um bom desempenho, uma boa bateria, câmera e tela. O Galaxy A31 está num preço também entre 1.300 e 1.400 também. Então se você for pagar por um celular com uma versão de 4 GB com 128 de armazenamento, é melhor você ficar com o A32, porque você vai ter uma tela com uma taxa de atualização melhor, um desempenho em jogos um pouco melhor, uma câmera também com mais pixels e uma lente diferente. Quando se fala na versão de 6 GB, o A32 ele também é interessante, só que o preço dele já sobe um pouco mais. Outra versão do A32 é o Galaxy A32 5G, que também é outra evolução comparado ao A32, que também são boas opções. Para o A31 ele perdeu no custo-benefício, tá praticamente no mesmo preço. Se ele ficasse entre os 1.150 a 1.200 já seria mais atrativo, mas como ele está com preço praticamente igual ao do A32 não vale a pena. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta o vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.